boa noite, quer dizer, mas boa tarde, né? Sabrina, Rafaela, Michele, Henrique, até provavelmente depois, né? Pode ser que também a Márcia esteja vendo. Ou dessa vez vocês estão vendo que eu tô de camisa diferente, né? Basicamente, hoje me deram uma folga, já que eu vou acabar trabalhando no domingo. E tá bem difícil achar a chance de gravar vídeo ultimamente. Essa época do ano onde eu trabalho, trabalho até tarde, tem que chegar mais cedo, então tá muito complicado achar uma boa data para começar a gravar vídeo. Então até peço desculpas a demora na hora de ficar postando vídeo, vai ser assim até o final do ano, provavelmente. Mas de vez em quando, se eu tiver uma folga, eu gravo um vídeo para vocês não ficarem sem conteúdo. Se não me falha a memória, acho que paramos no capítulo 2 de 2 Timóteo e hoje vamos dar continuidade ao capítulo 3, né? Partindo da ideia que sim, né? Dessa vez, aquela antiga Bíblia que eu tinha, não tenho mais. Infelizmente, não tá mais comigo. Mas eu tenho essa outra Bíblia aqui, né? Que é da mesma versão. João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Embora tá bem velha, né? Obviamente. Foi o Toshiyuki que me deu. Eu acho que vocês já estão bem habituados sobre como funciona tudo. Eu pulo subtítulos, etc. E então acho que você já deve estar bem habituado. Eu só vou dar uma rápida pausa aqui no vídeo porque eu acho que vai ser bom eu ficar bebendo água regularmente para minha voz não ficar baixa. Bom, voltei. E então vamos dar continuidade à passagem, né? Então, aqui, 2 Timóteo, capítulo 3. Tudo bem? Aqui diz: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Nossa, aí, fogo, né? Eu também não me ajudo. Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente ensinado, sabendo de que o que aprendeste e que desde a sua infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, que é útil para ensino, repreensão, correção, para educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o capítulo 3 de 2 Timóteo. Eu acho que, de novo, né, um lembrete rápido, até para caso, ou seja, alguém que não viu os últimos vídeos, não existem capítulos e nem versículos nos originais. Obviamente também não existiam subtítulos. Então você tem que ler a carta como se fosse um grande texto corrido, né? Você tem que ver dessa maneira, um grande texto corrido. Era assim que, tipo, basicamente estavam escritas as cartas. Então o assunto abordado no 3 é a continuação do que foi abordado no capítulo 2. Isso. No capítulo 2 ele já cita sobre essa questão de pessoas que estavam inseridas, mas ele cita como uma grande casa que
havia vasos de honra e de desonra, vasos de ouro e prata, mas também de pau e de barro. Muito bem, o que significa tudo isso? Os vasos de barro e de pau é para indicar algo que é humano. O homem que foi tirado da terra e também o ser humano se assemelha a árvores. Por quê? Porque ele se fixa na terra, tira seu sustento da terra e vai para a terra quando morre. Então as árvores também são uma coisa que associa o ser humano. Assim também como o barro, porque o ser humano foi feito do barro. E ambas as coisas, o pau e o barro, não resistem ao fogo, se desmancham. Mas ouro e prata é tido por algo precioso e resiste ao fogo. Você pode usar o fogo para purificá-los, mas eles não deixam de existir, eles não se deteriorizam com o fogo. Era nesse sentido para indicar o quê? Que dentro dessa grande casa haviam aqueles que eram de Deus, os vasos de ouro e de prata, mas também haviam coisas que não eram de Deus. Os vasos de pau e de barro, algo baseado em algo humano. Uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Você nota que ele explica a existência dos vasos, mas também ele separa entre os vasos de honra e os de desonra. E ele não separa o material que os vasos são compostos entre honra e desonra. Ele fala que entre esses vasos, ou seja, todos eles, há vasos de honra e desonra. Evidentemente, os incrédulos são vasos de desonra. Mas e os crentes? Será que é possível um crente ser um vaso de desonra? Sim, lembre-se bem disso. É possível que um crente acabe sendo coparticipante das más obras dos incrédulos, e isso mesmo ele sendo um vaso de ouro ou de prata, ele pode acabar sendo de desonra, sendo um motivo de desonra para o nome de Deus. E no capítulo 2 era citado que se alguém se purifica dos erros que foi abordado no capítulo respectivo, será vaso de honra e útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Então, logo o que define um vaso de honra e desonra é a purificação dos erros e a preparação em querer servir ao Senhor. Então, você pode ser um vaso de ouro e de prata, por ser salvo, mas pode acabar sendo para a desonra, por não cumprir a vontade do Senhor, por não se purificar dos erros. Paulo, abordando isso, quando ele cita a grande casa, Timóteo tinha que ter meio que um déjà vu, tipo, um estalo que fizesse ele lembrar: caramba, ele já citou uma casa na primeira carta, mas era a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. E na segunda carta, o que ele mais fala é de falsos cristãos, pessoas que se introduzem no testemunho cristão. Então, essa grande casa, Timóteo, como que um déjà vu, que ele teve assim: caramba, uma grande casa agora. Agora ele não cita a casa de Deus, ele cita uma grande casa, que ele cita esse monte de vasos. Só que agora é o seguinte: agora que Paulo deixa claro esse número de pessoas que estão dentro da grande casa, ele vai começar a abordar sobre os últimos dias. Há uma separação. Na primeira carta, quando Paulo vai falar no capítulo 4, ele fala dos últimos tempos, que eram os tempos de Paulo. Os últimos tempos já era nos momentos em que Paulo estava nesse mundo, era no tempo dos apóstolos, já lá estava os últimos tempos. Mas aqui ele fala nos últimos dias. É um momento em que o Senhor Jesus Cristo está próximo de vir. Que se serve de aviso é justamente o período que nós estamos. Todas essas pessoas aqui que ele aborda é dentro do testemunho cristão, não é entre os incrédulos. Os incrédulos sempre foram assim. Não é novidade essa lista aqui. Mas dentro do testemunho cristão, é para indicar que o testemunho vai estar completamente corroído. Não é um período. Nunca vai acontecer aquele período de glória dos primeiros dias. Nunca mais vamos ter sinais, milagres, curas, ressurreição. Não vamos ter mais aquilo. Acabou. Aquele período acabou. Fim. Estamos nos últimos dias. É um período onde o testemunho cristão está uma ruína completa. Não tem o que ser dito. Firmado isso, quando a gente vai ler aqui, é bom lembrar, é irreversível, vai ter isso aqui até o fim, tá? Mas vamos analisar como identificar um falso cristão. Olha a característica que fala.
serão homens egoístas, portanto, colocarão seu próprio ego em primeiro lugar. Jactanciosos. Jactância é um tipo de soberba, uma pessoa soberba, que se infla. Avarento, ou seja, uma pessoa que ama o dinheiro, e também tipo se estima muito. Arrogante, que são nuances, né? Ele cita nuances para indicar coisas diferentes. O arrogante é quem se acha melhor do que o outro. Ele não só se eleva, mas também ele se eleva em relação aos outros e acha que é melhor do que os outros. Blasfemadores, ou seja, eles não vão ter nenhum respeito para com Deus. Porque se eles são arrogantes, eles falarão todo tipo de abobrinha, todas as coisas inconvenientes. Eles não vão ter aquele temor de Deus, porque eles se acham. Eles se acham, por isso exatamente que eles vão não ter esse zelo em querer tomar cuidado com o que falam. Eles vão ser blasfemadores. Desobedientes aos pais, porque, de novo, se são avarentos, são arrogantes e jactanciosos, eles não vão ter respeito pelas autoridades. O princípio de autoridade não vão respeitá-los. E isso é evidenciado. Por que Paulo fala desobedientes aos pais e não só desobedientes às autoridades? Os pais são a primeira autoridade instituída por Deus na terra para que os filhos tivessem que obedecer. A primeira autoridade, até hoje, quando uma criança nasce, a primeira autoridade que ele responde na terra são os pais. Então, rejeitar o primeiro governo, o primeiro símbolo de autoridade, quando você nasce, você rejeitar, desobedecer a isso, é para indicar o quê? Que o princípio de autoridade acabou. Esse pessoal não tem respeito por qualquer autoridade acima deles, porque eles se estimam tanto que não acreditam ter que obedecer nada. Ingratos. Então, de novo, você pode ajudar essa pessoa quanto for, ela não vai ser agradecida. Ela não vai ser agradecida. E vamos analisar, tipo, quando você agradece alguém por ter feito algo, é porque você entende que essa pessoa lhe ajudou e ela não tinha obrigação de te ajudar. Ela ajudou porque quis. Você agradece porque a pessoa se sacrificou em prol de você. Ela se abdicou de si mesma em favor de você. O agradecimento é você reconhecer isso. De que alguém se compadeceu de você e fez algo por você que ela não tinha nenhuma obrigação de fazer. Então, se você é ingrato, você não reconhece isso. Você pensa, não, ela tinha obrigação. Ela não foi compadecer. Ela não se compadeceu. Ou ela não escolheu. Ela tinha uma obrigação. Uma pessoa que é ingrata pensa que todo mundo tem que ajudá-la e é obrigação. Ela não reconhece que os outros podiam recusar. Ele acha que ele tem o direito de ser ajudado. O ingrato tem essa pessoa que o quê? Pensa que tudo gira em torno dele. Se alguém ajudar ele, fala, fez mais que obrigação. Essa é uma característica de ingratos, porque eles não reconhecem que outras pessoas que lhe ajudam não tinham esse dever. Ajudaram porque queriam. Irreverentes. Reverente vem de reverência. Não se subordinam a nada. De novo, se eles são desobedientes aos pais, que é a primeira autoridade instituída por Deus aos homens, que dirá aos demais, eles são irreverentes, não é exclusivo aos pais, mas a todos. Desafeiçoados. Desafeiçoados, né? Vamos lá. Desafeiçoados é uma pessoa que não é afeiçoada, que não tem afeição. Ela não tem aquele apego emocional às pessoas. Elas são muito frias. São frias. Não se ligam aos outros. Uma pessoa desafeiçoada, você nota que ela não se liga aos demais. Ela é distante. Ela não tem aquela ligação com você. Quando você se comunica com uma pessoa, quando você conversa, quando você se comunica, você se liga a ela. Você fica preso em, caramba, uma pessoa que eu me importo. Eu tenho um apreço, uma afeição por ela. O desafeiçoado é o oposto. Ele não liga. Ele não tem aquele apego. O que quer que tenha acontecido, ele é frio. Ele é uma pessoa que realmente não tem apego. É sangue frio, como diz a expressão, né? Implacáveis. Pessoas que não se contêm, tipo, elas não têm misericórdia. Elas não têm misericórdia. Se alguém comete um erro, ela não estende uma mão de misericórdia. Ela é implacável. É uma pessoa que não se restringe.
Se, por exemplo, um irmão caiu em pecado, esse implacável é o que taca a pedra. É o que não perdoa por nada. É uma pessoa implacável. Não é brando. Ela não é uma pessoa branda que tenta reconciliar. Ah, começou a surgir uma heresia, o implacável é uma pessoa que não negocia e quer martelar. Tipo, é praticamente um violento. É quase um violento. Não necessariamente violência física, mas verbal, pelo menos. É uma pessoa implacável que não. Tipo, sabe quem. Como diz a expressão? Não perdoa? Quem não perdoa? Cometeu erro, a pessoa não perdoa, vai e pisa em cima. Aí ele fala o que depois? Caluniadores. Uma pessoa dentro do testemunho cristão. Vamos lembrar. A igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, como diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, se uma pessoa dentro desse testemunho é caluniadora, ela está literalmente fazendo o oposto daquilo que ela, como parte da igreja, deveria ser guardião e firmeza, que é a verdade. Nós deveríamos ser representantes de Cristo na Terra. Então, se você no testemunho cristão é um caluniador, porque calúnia é mentira. Calúnia é mentira. Não tem aquela que você, não, é uma caluniazinha de nada. Não, é calúnia. Você está basicamente se utilizando de uma artimanha do diabo. E a igreja devia ser coluna e firmeza da verdade. E, de novo, o caluniador, ele está disposto a mentir para se dar bem. Ele é calúnia. Ele inventa coisas para se dar bem, para prejudicar o outro. Por ser cruel, por ele ser implacável, ele não tá nem aí, ele não tem restrição. Sem domínios de si. Então, uma pessoa que é cruel e não se domina, você nota o quê? Que ela não tem princípios básicos da ética humana no que tange a equilíbrio. Uma pessoa que é irreverente, implacável, sem domínio de si, você repara que nem os animais são assim. Nem os animais são assim. Um leão reconhece quem é o líder. Os lobos reconhecem o alfa. Os búfalos seguem o líder. Os bois também. Então eu falo, até dentro dos próprios animais, você encontra um respeito pela autoridade. Você encontra aquele é o líder. Ele que eu sigo. Mas quando você olha para isso aqui, o ser humano está se fazendo menos que o animal. Aí olha só pra você ver. Ele se eleva tanto porque ele é um arrogante, porque ele é um jactancioso, porque ele é um egoísta, ele é um avarento. Ele se estima muito, ele acha que é o bambambam. Mas olha só pra você ver. Justamente alguém assim é alguém que é menos controlado do que os animais. Uma pessoa incontrolável. É pior que um animal. É pior que um animal. Sendo menos de si, cruéis. De novo, nem animal. Nem os animais são assim, tipo. Tem aquela. Os animais até podem ser implacáveis em certos aspectos. A natureza também é implacável em vários aspectos. Mas existe um respeito pela autoridade. Também é o seguinte: tem um afeto natural dentro da natureza. Uma mãe não chega e mata seu filho porque quis. Mas olha só pra você ver, até próprios cristãos estão fazendo aborto. Cristãos apoiam, tem cristão que apoia aborto. Isso tudo dentro do testemunho cristão. Pra você ver, é uma ruína completa. A igreja não está se diferenciando do mundo no seu testemunho. É muito bom lembrar, vai ter muito isso. Aliás, já está tendo, porque nós já estamos nos últimos dias. Atrevidos, ou seja, pessoas que não. Vamos pensar o que é um atrevido, né? Vamos pensar. Um exemplo de um atrevimento, uma pessoa atrevida, é alguém que faz uma coisa que não convém. Tipo, não é conveniente fazer, até ser desrespeitoso, mas a pessoa vai lá e faz. Né? Vai lá e faz. Seja no modo de se vestir, no modo de falar e no modo de agir dentro de lugares que não convém. É um atrevido. Enfatuado. Ou seja, tipo, imagina um enfatuado com uma pessoa de cabeça inflamada. Mas tipo, engodado na sua própria soberba, nos seus próprios raciocínios. Ela tá engodada em si mesma.
Paulo citava também que haveria pessoas assim. Ele citou isso para os colossenses. E testifica que era justamente na sua mentalidade carnal que eles agiriam dessa maneira. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Acho que não é novidade para ninguém o materialismo contido no pensamento cristão de hoje em dia. Ô, Jujuba, licencinha, por favor. Acho que é fácil. É só você ver as igrejas que falam assim, ai, dá um dízimo de R$ 100 que Deus vai te fazer ganhar um carro. Até literalmente apareceu para mim no Facebook 2 dias atrás. Era a igreja cujo nome eu não vou falar porque é propaganda, né? Não vou fazer propaganda. Mas estava lá dizendo, literalmente, na tela enorme. Se alguém quer fazer doação por cartão, a maquininha do crédito tá bem aqui à esquerda. Pra tela, pra todo mundo ver. Não era uma coisinha assim, o pastor mencionou por 10 segundos a pregação. Não, uma telona pra todo mundo ver. Mas também, e você já sabe muito bem como é que é aquela questão do quê? A teologia da prosperidade, não, dá o dízimo que Deus vai te fazer vencer, Deus vai te fazer ter sorte no amor, Deus vai te fazer mil e uma coisa. Parece até gênio da lâmpada, né? Mas sempre baseado em coisas materiais. Sempre baseado no que refere a coisas materiais, a esse mundo. Então, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eles tropeçam naquela parábola das sementes, aquela que cresce entre os espinhos, a qual essa semente ouve a palavra, mas é justamente os deleites da vida que sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. E aqui vem, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Como assim tendo forma de piedade? Eles vão parecer bons aos olhos do pessoal em geral. Poxa, maravilhoso, uma pessoa humilde, uma pessoa muito fiel, exemplar. É o pastor, não, o pastor, é o bispo, é o diácono, é mil e uma coisa, cargo eclesiástico que você vai para lá e para cá, parece muito, muito piedoso, né? Parece muito piedoso, mas ele nega esse negócio. Paulo já avisava os coríntios, né? Acho que 2 Coríntios foi escrito uns 12 anos antes de 2 Timóteo, talvez. E o que Paulo falava para os coríntios na sua segunda carta? Que havia falsos apóstolos no meio deles. E que Paulo chamava eles de obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E ele fala depois, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura de anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. O fim será conforme as suas obras. Então, esses que têm a aparência de piedade são ministros de Satanás. Não é uma novidade. O próprio Satanás se transfigura de anjo de luz, então seus ministros também conseguem se transfigurar. Mas, de novo, se transfigura, se assemelham, de modo que um leigo pode pensar que é luz verdadeira. Mas para quem tem bons olhos, quem está atento àquilo que a própria palavra diz, você consegue diferenciar a verdadeira luz de uma falsa luz. No versículo 6 dessa lista toda que ele citou, ele fala: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Sorrateiros, então, tipo, eles são discretos, eles não são explícitos. Corre até o risco de ter alguém da sua família que está sendo cativado por esse pessoal e você nem sabe. Por que mulher? Por que é uma mulher que é citada aqui? Porque Deus colocou inimizade entre a serpente e a mulher. É justamente a mulher a pessoa que Satanás mais vai buscar enganar. É tipo uma inimizade especial. Até por isso Paulo proíbe as mulheres de exercerem ensino doutrinário. Porque é justamente contra elas que Satanás tem uma maior inimizade. E, de novo, conseguem cativar mulheres nessas carregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Então são pessoas o quê? Que precisam de ajuda.
carregadas de pecados, levadas a várias paixões. Elas não significam uma questão única e exclusivamente sexual. A gente costuma associar, né, paixão e concupiscência, a gente costuma associar algo sexual, né? Mas pode ser, dinheiro, pode ser bem-estar, pode, uma pessoa que está, por exemplo, com ansiedade, com depressão, uma pessoa que está doente, pode ser mil e uma coisas, mas várias paixões, a palavra aqui mais adequada é concupiscência, que significa o quê? Desejo extremado por algo. Então, esses falsos cristãos, eles vão tentar penetrar nas casas onde tem essas mulheres. Mas é bom lembrar, é dentro do testemunho cristão, então é justamente dentro da cristandade que isso aqui está acontecendo. Então, eles tentam carregar o quê? Essas mulheres que precisam de ajuda, porque se elas estão carregadas de pecados e sendo levadas a várias paixões, é dentro do testemunho cristão. Então, de novo, devia ser a própria igreja que devia ajudar essas mulheres. Mas aí esse pessoal, que é falso cristão, é sorrateiro. Eles não explicitam que estão fazendo isso. E leva, de novo, leva a uma situação cada vez pior. Desses, ele fala que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Por que não podem? Porque são falsos cristãos. Judas, na sua carta, diz que esses não têm o Espírito. Então, se eles não têm o Espírito, como é que eles vão poder ensinar as coisas de Deus? Eles não têm o Espírito de Deus para entendê-las, já que as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Então, esses falsos cristãos que não têm o Espírito nunca vão entender, nunca vão aprender. E se eles não aprendem, obviamente as mulheres que estão cheias de pecado e levadas a várias paixões que estão aprendendo com ele também nunca vão chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Janes e Jambres, muito provavelmente, eram os magos do faraó. Vale lembrar, Moisés dava vários sinais no Egito. A gente conhece as famosas 10 pragas. Mas os magos do faraó replicavam, esses feitiços. Só que era só pra você ver. Replicavam o milagre de Deus. Não conseguiram, o único que não conseguiram era tirar a vida do pó. Quando Moisés fez tirar, surgir vida através do pó, os magos não conseguiram. Mas o que é importante lembrar? Eles tentavam replicar as coisas de Deus. E aí quando Paulo chega e fala, eles todavia não irão avante, versículo 9, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Como assim isso é incompetência? Eles são pessoas que, se você expor a loucura dos seus atos, não tem argumento. Por que Janes e Jambres eram desse jeito? O que eles faziam afinal? Bom, como eu falei, eles copiavam os milagres, né? Então, se Moisés fazia o mar vermelho ficar repleto, fazia o rio Nilo ficar repleto de sangue,